Meus queridos irmãos e minhas irmãs, assim solenemente nós abrimos a grande semana, a semana maior da nossa fé, comumente chamada por nós de Semana Santa. Uma semana que a Igreja para todos os anos para olhar todos os momentos importantes da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os últimos momentos em que Ele, depois de se encarnar, assumindo a nossa condição, levou o seu amor até o extremo, naquilo que nós chamamos de sua paixão. A abertura da Semana Santa tem uma liturgia atípica. Por quê? Porque nós participamos da única procissão litúrgica da Igreja, que é essa procissão de ramos, a única procissão bíblica. Todas as outras procissões que nós fazemos na Igreja são procissões piedosas, que fazem parte da nossa tradição, da piedade popular. Mas essa procissão que nós hoje fizemos é a grande procissão bíblica. Por quê? Porque nós vemos o grande movimento de nosso Senhor Jesus Cristo de subir a Jerusalém. Todo piedoso judeu, quando chegava a festa dos pães ázimos, a festa da Páscoa, subia ao Templo Santo para ofertar o seu sacrifício. Morasse onde morasse, deveria subir até o templo. E nosso Senhor Jesus Cristo entra no templo, entra em Jerusalém em direção ao templo. Só que aquela entrada de Jesus era a sua última entrada em Jerusalém, porque ele não mais entraria com o corpo físico, humano como nós. Ele entra em Jerusalém e é aclamado rei, rei de Israel. E aqui é a razão da sua condenação. Se um dia alguém perguntarem a vocês assim, por que Jesus foi condenado e morreu? Vocês respondam com sabedoria e com dignidade assim: ele foi condenado porque ele foi confundido com um rei político, e a sua morte, ele sendo inocente, nos devolveu a salvação que com Adão e Eva nós tínhamos perdido. Então vejam que quando nosso Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém, causa um reboliço muito grande, porque o grito das pessoas era esse grito dessa música que hoje nós cantamos: Hosana, Hosana ao Filho de Davi. Ou seja, o que é que Hosana quer dizer? Quer dizer salva-nos, salva-nos, Filho de Davi. Naquele primeiro momento, um grito político: salva-nos da opressão, salva-nos da tirania do Império Romano. O tempo passou, 2000 anos se passaram, e ainda hoje os cristãos continuam a gritar da mesma forma: Hosana. Mas esse grito dos cristãos hoje não é mais contra a tirania do Império Romano, mas contra a ditadura do pecado, a tirania do pecado, o poderio de Satanás. E quando nós gritamos: salva-nos, Filho de Davi, nós estamos dizendo assim: Senhor, nos mantenha de pé e não nos permita cair, e não permita que nós caiamos nos afastando de Ti. Então, o grito dos judeus de 2000 anos atrás continua ainda hoje ecoando na Igreja. Os cristãos continuam lutando contra um império da morte, que quer o tempo todo nos tragar e destruir de uma vez por todas o reino de Deus, que é o reino da vida. Então vejam que nosso Senhor, ele entra em Jerusalém. E entrando em Jerusalém, ele ali
vai entrar no templo e posteriormente nosso Senhor vai ser condenado, como nós sabemos. Só que vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o povo do tempo de antanho não é diferente do povo de hoje. Aquele povo lá atrás não sabia o que queria. Como hoje, muitas vezes, nós não sabemos o que queremos. Vejam que o mesmo povo que gritou a Jesus, Hosana, é o mesmo povo que vai dizer, seja condenado. Crucificam. É o mesmo povo, não é um povo diverso, não é um povo diferente. Mas é o mesmo povo, por quê? Porque o povo é vulnerável e muitas vezes caminha de acordo com a onda do momento. E para a vergonha da igreja, nós temos nos dias de hoje também cristãos que vivem da mesma forma, que vivem do mesmo jeito. Por quê? Porque ao invés de se esforçarem para fazer o reino de Deus acontecer na sua própria vida, muitas vezes querem viver a sua vida na revelia da vontade de Deus. Então, a abertura da Semana Santa no domingo de Ramos é um chamamento para nós, para que nós possamos compreender que já se passaram 5 semanas da Quaresma, onde a igreja nos pediu, nos exortou a fazermos jejum, abstinência, a rezarmos mais um pouco, a praticarmos a penitência e fazermos caridade. Muitos tantos, a Quaresma está terminando, porque ainda é Quaresma, viu? Até quinta-feira, antes da celebração da Ceia do Senhor, ainda é Quaresma. Muitos ainda não começaram a viver a Quaresma, ainda não jejuaram, ainda não se abstiveram de carne, ainda não rezaram mais um pouquinho. Por quê? Porque não compreenderam ainda que nós somos chamados a vivermos a santidade de vida que passa pela fidelidade naquilo que a gente consegue. Não adianta você querer ser fiel a Deus, imaginando fazer grandiosas coisas. Você tem que compreender que você vai crescer na amizade com Cristo, na medida em que você for fiel nas pequenas coisas. Eu costumo dizer assim, que crescer na amizade com Cristo é como a gente fazer uma prova difícil. A gente que estuda, a gente sabe que quando nós estamos fazendo ali uma prova difícil, um teste difícil, a gente tem que começar a responder pelas questões mais fáceis. Porque se a gente começar pelas mais difíceis, pode acontecer que o tempo se esvaia, pode acontecer que o tempo chegue ao fim e a gente não consiga fazer nada na prova. Mas se nós começamos pelas questões mais fáceis, nós já garantimos o que sabemos. E aí vamos lutar por aquelas que nós julgamos mais difíceis. A vida cristã é assim. A igreja não te pediu para fazer jejum às sextas-feiras. A igreja não te pediu para fazer abstinência às sextas-feiras de carne. A igreja não te pediu para que você pudesse rezar mais um pouco. A igreja não te exortou a ser caridoso. E por que você não fez? Porque muitas vezes não leva a sério aquilo que a mãe igreja nos exorta. Mas não tem problema não. A igreja ainda continua te convocando. Você que não fez ainda penitência, que ainda não jejuou, aproveite esses últimos dias da Quaresma, a Semana Santa, e busque se emendar. Busque participar das coisas da igreja. Semana Santa não é um grande feriadão. E tem muitos católicos que, como que não compreendendo a fé católica, na Semana Santa transformam esses dias em um grande feriadão. Não é não, pelo amor de Deus. A Semana Santa é uma semana para a gente se aproximar de nosso Senhor.
emendar o nosso caminho e de verdade caminharmos na presença de Deus. Nós somos chamados a participarmos das coisas da igreja, dos movimentos religiosos. Para quê? Para que, caminhando na amizade com Cristo, nós possamos nós possamos alcançar o céu. O microfone cansou e eu não cansei. Então, é importante que nós compreendamos que, a partir de hoje, todos os dias, a igreja tem muitos ritos que nós devemos nos esforçar para viver. Amanhã, às 7h da manhã, nós temos missa aqui na Matriz. Aquela missa tradicional da segunda-feira, da Semana Santa, que nós sempre rezamos. Aquela missa de 40 a 45 minutos, para que a gente possa comungar. Faça você o propósito de comungar todos os dias. À noite, nós teremos o ofício das trevas, como comumente nós já rezamos aqui na igreja, onde a gente não vai rezar só por nós, mas iremos rezar por tantos e tantas que já partiram deste mundo e já estão na glória, ou estão esperando a salvação. E é para eles que nós rezamos. Começaremos o ofício aqui na igreja, ofertando a Deus os salmos, os cânticos da igreja, e chegaremos ao término lá no cemitério, onde acenderemos as velas, ofertando ao Senhor o bom Deus a nossa penitência quaresmal, para que aqueles se salvem que ainda não se salvaram. Quando for na terça-feira, nós teremos a procissão do encontro, onde as mulheres carregando a imagem de Nossa Senhora e os homens carregando a imagem do Senhor dos Passos se encontram, rememorando, revivendo aquele caminho que Nosso Senhor fez com a cruz atada às costas e encontrou com a sua mãe. E aqueles olhares ali santos e divinos se cruzaram. E a gente vai reviver essa cena tão bonita e tão santa. Quando for na quarta-feira, nós iremos implorar a Deus o dom da saúde para os doentes da nossa paróquia. E de um modo particular, por aqueles que estão acamados e já estão com a idade avançada, que necessitam receber a unção dos enfermos. E aí, eu pediria aos ministros extraordinários da comunhão que buscassem se organizar, convidar as famílias e alguém da comunidade para que pudesse trazer esses doentes à igreja. Aí na quarta-feira, às 19h30, nós celebraremos essa missa, implorando a saúde para aqueles que estão capengando e implorando a Deus nosso Senhor a cura para esses que estão moribundos, sofrendo tanto. Aí quando for na quinta-feira, nós teremos a celebração da ceia do Senhor, com o rito do lava-pés. Aquela celebração onde a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo vai receber dele o mandato de instituir e perpetuar na memória e no tempo o sacramento da Eucaristia e o sacerdócio que nos fazem católicos. E aí a adoração vai até meia-noite, aqui na igreja solenemente. E aí saímos todos da igreja em silêncio. No sábado, na sexta-feira, às 15h, nós teremos a celebração da paixão de nosso Senhor, que é o momento em que a igreja é grata a Deus, porque Deus morreu para nos salvar. E aí nós iremos celebrar a morte de nosso Senhor, rememorar esse momento santo e depois sairemos em procissão, a procissão do Senhor morto. E aí aquele grande silêncio toma conta da igreja. Aquele grande silêncio toma conta da igreja, porque o Senhor está na mansão dos mortos.
como nós professamos no credo todos os domingos, iremos professar daqui a alguns minutos. Desceu à mansão dos mortos, é justamente o sábado, onde ele desce e vai atrás de Adão, para trazer Adão à vida. E aí no sábado à noite, às 21 horas, nós iremos celebrar a grande vigília pascal, a missa mais importante do ano. Não tem missa mais importante que ela. É a missa propriamente da Páscoa de Nosso Senhor. E essa missa da Páscoa de Nosso Senhor, a missa da vigília pascal, é diferente da missa da vigília do Natal, embora hoje em dia está acontecendo uma confusão muito grande. A missa da vigília do Natal é preparação. A vigília pascal é a missa própria da ressurreição, onde nós iremos cantar o Glória, retirar todos os véus da igreja, acender todas as luzes, decorar todo o altar, e aí nós vemos o esplendor da glória de Deus. Ele ressuscitou para a nossa salvação. E aí no domingo, a missa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês para que vivam intensamente essa grande semana. Quem sabe pode ser a nossa última. Quem sabe ele pode voltar até o ano que vem. Ou quem sabe, que Deus nos guarde mais um pouco, nós poderemos ir ao encontro dele. Então não nos resta outra saída, se não crescermos na fé e levarmos uma vida santa, passando pela Semana Santa. A Semana Santa não é subjetiva. É santa na medida em que eu busco cumprir aquilo tudo que a Santa Mãe Igreja nos propõe. Que o Senhor, o bom Deus, nos dê forças, que o Senhor, o bom Deus, nos dê coragem e o discernimento necessário para que possamos fazer acontecer em nossas vidas uma santa e uma feliz Semana Santa, para que assim possamos de verdade alcançarmos um dia, com a graça de Deus, a glória dos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,